Imagine um passado tão profundo, tão antigo, que não aparece em nenhum livro de história. Um passado que não deixou pirâmides, cidades, templos, apenas rumores gravados em argila. Agora escute isso. 8 reis governaram por 241.200 anos. Então, o dilúvio varreu tudo. Essa frase não veio de um mito ou de um site de teorias malucas. Ela está escrita em uma tábua real, encontrada em escavações arqueológicas. Um documento que não deveria existir. Um registro que contradiz tudo o que sabemos sobre a história humana. E a pergunta é inevitável. Por que a civilização que inventou a escrita, os sumérios, registraria reinados impossíveis? O que eles estavam tentando dizer ou esconder? Hoje, você vai entrar na lista real suméria. O texto que mistura deuses, reis, um passado de 241 mil anos, que simplesmente não se encaixa em nenhuma linha do tempo conhecida. E no final deste vídeo, você mesmo vai precisar decidir. Os sumérios estavam exagerando, ou guardavam um segredo que nunca deveríamos esquecer. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas, que vão surpreender você. Tudo começa em um dos lugares mais inesperados do mundo antigo, o Museu Acheulean, em Oxford. Ali, cercado por vidros e sensores, repousa um objeto que muita gente passaria direto sem dar valor. É pequeno, discreto e feito de argila, mas guarda uma presença que parece maior do que o próprio museu. À primeira vista, você poderia jurar que é apenas mais uma peça antiga sem grandes mistérios. Mas quem olha de perto percebe que aquele objeto está longe de ser comum. Dentro daquela vitrine silenciosa está um prisma de argila com 4 lados, coberto por linhas de escrita cuneiforme. Para um visitante comum, tudo parece rabiscos antigos, difíceis de decifrar. Mas para quem conhece história, esse prisma é quase como encontrar um cofre esquecido da humanidade. Ali, cada símbolo conta algo que se perdeu no vento do tempo. E, mesmo sem perceber, só de olhar, você já está diante de um enigma. Esse objeto guarda algo que nenhum outro documento antigo ousou registrar. Ele reúne eventos que vão muito além do que ensinamos nas escolas. E, mesmo datado de milhares de anos atrás, parece falar sobre um passado ainda mais profundo. Dentro daquele prisma está algo que desafia tudo que consideramos possível. Ali está a promessa de um tempo que não deveria existir. A lista real suméria, escrita naquele prisma, funciona quase como um arquivo oficial dos primeiros reis da Mesopotâmia. Mas não um arquivo qualquer, desses que acumulam poeira em bibliotecas. É um documento que tenta explicar não só quem governou, mas como o próprio mundo começou. É como se fosse a certidão de nascimento da humanidade, escrita pelos povos que inventaram a escrita. Só isso já seria impressionante. Mas o que realmente abalou os estudiosos foi a parte inicial do texto. Logo no começo, a lista real suméria traz algo tão diferente que parece ter vindo de outro planeta. Ali, estão descritos reinados tão longos que deixam qualquer cronologia moderna parecendo uma simples anotação escolar. E quando os especialistas leram isso pela primeira vez, não sabiam se riam, se duvidavam ou se reescreviam toda a história. Alguns reis teriam governado por 28 mil anos. Sim, você ouviu direito. 28 mil anos, o que é mais do que toda a história da agricultura. Pode confessar, nem no aplicativo de banco você quer esperar quando falam em 20 minutos. Agora imagine alguém reinando por milhares de anos. Só isso já causa um bug mental difícil de explicar. E esses não eram casos isolados. A lista continua com mais reinados tão longos que parecem impossíveis. Alguns estudiosos chegaram a fazer contas, na esperança de descobrir algum padrão escondido. E o que encontraram foi ainda mais surpreendente. Somando tudo, os sumérios afirmavam que aqueles primeiros 8 reis governaram por 241.200 anos. É um número que, por si só, já desafia o entendimento. Agora, para um instante, pense comigo. O que levaria uma civilização tão avançada quanto a Suméria a registrar datas tão absurdas? Eles eram os inventores da escrita, da roda, das cidades organizadas. Não estamos falando de povos que calculavam com base em superstição. Então, por que insistir em números que parecem impossíveis até para padrões mitológicos? E,
Como se não bastasse, depois de listar esses reinados gigantescos, a lista real suméria faz algo arrepiante. Ela encerra toda essa parte com uma frase curta, seca e impactante. A frase diz: o dilúvio varreu tudo. Assim, com essa simplicidade cruel, todo o passado gigantesco é destruído em um único verso. Uma linha que soa como um trovão dentro do silêncio da tábua. Agora você talvez esteja se perguntando: por que começar um documento oficial com algo tão impossível? Por que apresentar uma história tão extravagante apenas para destruí-la em seguida com uma tragédia cósmica? Essas perguntas são justamente o que transforma esse texto em uma das peças mais misteriosas da arqueologia. Nada ali parece ter sido escrito ao acaso. É como se os sumérios estivessem sugerindo que existia um mundo antes deste mundo. Um mundo que foi apagado de maneira tão completa que só restou sua memória escrita. E, ainda assim, eles fizeram questão de registrar esses reinados gigantescos. É como se quisessem que algo fosse preservado. Como se estivessem dizendo: houve um tempo que vocês não podem imaginar. Muitos especialistas tentaram explicar essa parte da lista real suméria usando interpretações simbólicas. Alguns acreditam que esses números representam grandeza, não tempo literal. Outros dizem que é pura propaganda política. Mas quanto mais tentam explicar, mais perguntas surgem. Porque o texto não parece exagerado ao acaso. Ele segue padrões matemáticos exatos, como se tivesse sido cuidadosamente calculado. E aí entra o mistério mais intrigante. Se era apenas exagero religioso, por que usar cálculos tão precisos? Por que manter uma lógica numérica tão rígida? Por que transformar mito em matemática? São perguntas que deixam qualquer arqueólogo coçando a cabeça. E, sejamos sinceros, até você deve estar estranhando isso neste momento. Talvez a intenção não fosse contar o passado como ele realmente aconteceu. Talvez fosse transmitir uma ideia, que antes do nosso tempo existiu outro tempo. Um tempo tão antigo que só poderia ser descrito com números gigantescos. Como quando dizemos que algo demorou uma eternidade. Mas aqui, eles realmente escreveram uma eternidade. E é aqui que o mistério começa a chamar ainda mais atenção. Porque, mesmo que esses reinados não sejam literais, eles carregam uma mensagem profunda. Os sumérios queriam dizer que houve eras perdidas. Queriam dar peso a um período anterior ao dilúvio. Talvez quisessem registrar algo que veio de tradições ainda mais antigas, passadas oralmente por gerações. Agora é a sua vez de refletir. Você acha que eles inventaram tudo isso? Ou acredita que estavam registrando ecos de um passado esquecido, um passado que não temos como reconstruir totalmente? É aqui que você entra no vídeo. Você faz parte dessa investigação, porque sem sua curiosidade nada disso faz sentido. Afinal, história não é só sobre fatos, é sobre perguntas. E falando em perguntas, me diga uma coisa. Se você estivesse lá, vivendo naquela época, você acreditaria nesse documento? Você olharia para os sacerdotes escrevendo a lista e pensaria: isso é verdade, ou acharia tudo simbólico? Essa é a beleza do mistério. Ele permite que cada pessoa forme sua própria interpretação. O mais fascinante é que esse documento não está escondido em um laboratório secreto. Ele está em um museu aberto ao público, ao alcance de qualquer pessoa. Mas, curiosamente, poucas pessoas realmente entendem a profundidade do que ele diz. É como se estivéssemos todos passando ao lado de um segredo gigantesco sem perceber. E isso faz pensar: quantas outras verdades do passado ainda estão esperando ser descobertas? Quantos objetos aparentemente comuns escondem histórias que podem mudar nossa forma de ver o mundo? É por isso que a lista real suméria é tão poderosa. Ela parece simples, mas carrega algo que não consegue ser totalmente explicado. Ali, naquela tábua silenciosa, cada linha parece sussurrar sobre um tempo que ficou na sombra. Um tempo que foge dos calendários modernos. Um tempo em que reis reinavam por milhares de anos e o mundo terminava em um grande dilúvio. Mesmo que não seja literal, esse texto nos obriga a pensar no que existia antes da história que conhecemos. E aqui vai uma provocação direta para você. Será que o mais estranho é a lista real suméria, ou é o fato de aceitarmos tão facilmente a versão curta da história humana? Será que não há lacunas gigantescas que ainda não entendemos? Não estou falando de teorias sem base, mas das próprias mudanças na ciência ao longo dos séculos.
A cada descoberta, percebemos que o passado é muito mais complexo do que imaginávamos. E talvez seja exatamente isso que os sumérios queriam: que as futuras gerações questionassem, investigassem e refletissem. Eles deixaram pistas. Nós é que precisamos decifrar. A lista real suméria não pede que você acredite. Ela pede que você pense. E isso, por si só, já é revolucionário. Agora imagine a cena final deste bloco. A câmera se aproxima da tábua. A luz reflete nos símbolos antigos. E, de repente, você entende que está diante de um portal para um passado que desafia todas as certezas. O mistério não está apenas no objeto. Está em você. Está na sua vontade de saber o que realmente houve antes de tudo. E talvez seja por isso que a lista real suméria continua viva até hoje. Não porque traz respostas, mas porque traz perguntas que nunca envelhecem. Perguntas que perturbam, instigam e, às vezes, fazem a gente se perguntar se conhecemos mesmo a nossa história. Afinal, quanto do passado ainda está escondido em pedras, ruínas e pequenos fragmentos de argila? O que começamos a explorar aqui é apenas o início de uma história muito maior. Uma história que atravessa milênios e que continua influenciando pesquisadores, estudiosos e pessoas curiosas como você. E a melhor parte é que cada detalhe novo nos leva mais fundo no enigma. A cada passo, entendemos que o passado é um labirinto cheio de portas. E talvez, só talvez, os reis sumérios tenham deixado uma dessas portas entreaberta. Cabe a nós decidir se temos coragem de olhar lá dentro. Porque quando você abre a porta do passado profundo, nunca mais fecha da mesma forma. E é exatamente nesse ponto que o verdadeiro mistério começa. Antes de qualquer grande cidade surgir, antes de Ur erguer templos, antes de Uru criar suas muralhas e muito antes de qualquer escrita registrar o primeiro comerciante, existia um tempo envolto em sombras. Um tempo que os próprios sumérios diziam ser anterior à história conhecida, como se pertencente a outra era. Esse período parecia flutuar entre o mito e o real, e por isso desperta tanta curiosidade hoje. Era o mundo antes do mundo, o cenário perfeito para o surgimento dos primeiros 8 reis da humanidade. Os sumérios afirmavam que, antes de tudo, os deuses escolheram 5 cidades para governar o mundo. Não eram cidades comuns. Eram centros sagrados, quase como portais entre o céu e a terra. Ali, segundo eles, começou a roda da civilização. E é interessante pensar que, para um povo tão avançado, nada era por acaso. Se essas cidades foram escolhidas, havia um motivo profundo. A primeira delas era Eridu, considerada por muitos pesquisadores como uma das cidades mais antigas do planeta. Para os sumérios, Eridu não era apenas uma cidade. Era o ponto onde o mundo começou a ganhar forma. Era como a casa inicial da humanidade. Um lugar que, de tão antigo, parece mais lenda do que realidade. E mesmo assim, suas ruínas existem até hoje. Depois vinha Bet-Shibira, uma cidade associada à metalurgia e às antigas artes de transformação. Para eles, não havia diferença entre forjar o metal e forjar o destino do mundo. É curioso imaginar que um lugar dedicado ao trabalho pesado também era considerado sagrado. Talvez eles já soubessem que quem molda o metal também molda histórias. A cidade de Larak surge como um desses pontos misteriosos, pois pouco se sabe sobre ela hoje. E isso deixa espaço para a imaginação. Quando um povo antigo registra algo que desapareceu quase por completo, a gente sente aquele friozinho na espinha. A pergunta vem sozinha. O que havia ali que se perdeu no tempo? Às vezes, o silêncio diz mais do que um livro inteiro. Sipar era conhecida por seu papel na astronomia. Os sumérios observavam os céus com um cuidado impressionante, e Sipar era uma espécie de observatório sagrado. Ali, sacerdotes registravam movimentos celestes e relacionavam tudo isso com os destinos humanos. Talvez os reis que surgiram ali fossem vistos como intermediários entre o céu e a terra. Uma ideia que perdurou por séculos. Por fim, Shuruppak, uma cidade famosa pela figura de Ziusudra, o sobrevivente do grande dilúvio. Essa cidade carrega consigo um dos mitos mais antigos sobre uma grande inundação. É impossível não notar a semelhança com outras histórias de dilúvio espalhadas pelo mundo. E Shuruppak aparece exatamente na lista real suméria como um dos últimos centros antes da grande catástrofe. Coincidência ou memória compartilhada?
Em cada uma dessas cidades sagradas, reinava um personagem quase sobrenatural. Os nomes desses reis parecem saídos de um épico que mistura fantasia com memória ancestral. Alulin, por exemplo, era descrito como o primeiro rei da humanidade. Imagine o peso desse título. Ser considerado o primeiro a governar, em um mundo onde tudo ainda era novo. É algo que até hoje desperta fascínio. Alaulgar vem em seguida uma figura cercada de mistério. Quase nada sabemos sobre ele, mas talvez isso faça parte do encanto. Às vezes, o que não sabemos sobre alguém diz mais do que o que sabemos. E nesse caso, o registro antigo coloca esses reis como seres de uma era diferente, uma era em que o tempo parecia funcionar de outro jeito. Um tempo que desafia nossa compreensão. Depois aparece em Meluana, com um reinado descrito como sendo de 43.200 anos. Quando você ouve isso pela primeira vez, a reação é natural, impossível. Mas aí você lembra que estamos lidando com uma civilização que adorava simbolismos profundos. E talvez esse número não fosse literal, mas uma forma de dizer que esse rei era tão grande que beirava o divino. Logo depois está Emengawana, que teria reinado por 28.800 anos. Esses números mexem com qualquer mente moderna. E aqui vai um toque de humor. Se alguém disser que seu chefe trabalha demais, lembre-se desses reis. Eles ficariam olhando para você com calma e pensando, apenas milhares de anos? Amador. Mas esses exageros revelam algo maior sobre a visão de mundo suméria. Dumuzid, o pastor, é uma figura muito interessante. Ele aparece tanto como rei quanto como personagem de mitos religiosos importantes. É curioso notar como um pastor se torna rei em uma cultura tão antiga. Talvez isso mostrasse que liderança, para eles, não dependia de riqueza, mas de uma relação com o divino e com a terra. Dumuzid era visto como alguém entre o humano e o mítico. Ensipadsdana surge como outro desses governantes de eras distantes. Seu nome já carrega musicalidade, quase como um cântico antigo. E os sumérios tratavam esses nomes com extremo respeito. Eles não eram apenas nomes. Eram títulos, símbolos, representações, poderes que iam muito além do físico. O reinado dessas figuras sempre trazia uma sensação de distância quase intocável. Emendurana é um dos mais enigmáticos da lista. Ele é considerado antepassado de reis e profetas em diversas tradições posteriores. Muitos estudiosos fizeram comparações entre ele e figuras religiosas importantes de outras culturas. Isso mostra como mitos podem viajar ao longo do tempo, atravessando civilizações inteiras. E ainda assim, sua origem volta sempre para a Suméria. Por fim, temos o Baratutu, o último rei antes do grande dilúvio. Ele é apresentado como o pai de Zuzudra, que sobreviveu à grande inundação. Essa ligação entre rei e sobrevivente faz esse trecho da lista real, Suméria, ganhar ainda mais força. É como se aquele mundo antigo tivesse durado milhares de anos apenas para terminar em um único evento devastador. Um final dramático digno de cinema. E agora surge a pergunta inevitável. Como um povo tão avançado, responsável pela escrita, pelas primeiras cidades, por estudos astronômicos sofisticados, poderia registrar reinados tão longos? Quem escreve tábuas de argila com tanta precisão certamente sabia contar dias e anos. Então, por que usar números tão gigantescos? Isso intriga até hoje. Se você olhar para o mundo moderno, percebe que adoramos exageros. Quando algo demora, dizemos que demorou uma eternidade. Talvez os sumérios tenham feito algo parecido, mas com a matemática de um povo extremamente meticuloso. Eles transformaram o conceito de eternidade em números. E números grandes exigem interpretações grandes. Isso reforça o poder desses reis. Mas também existe a possibilidade de que esses reinados não fossem sobre tempo, e sim sobre significado. Quando dizem que um rei governou por milhares de anos, talvez estejam dizendo que sua influência ultrapassou gerações. É como quando falamos que certas ideias duram para sempre. Aqui, porém, eles colocaram isso na forma de reinados. Uma maneira simbólica de mostrar grandeza. Alguns pesquisadores acreditam que esses números representam eras, não vidas individuais. Seriam períodos culturais, transformações sociais, não indivíduos reais vivendo milhares de anos. Isso traz uma visão mais realista, mas ainda assim deixa espaço para mistério. Por quê?
Simbolicamente ou não, esses reinados gigantescos contêm mensagens profundas sobre como os sumérios viam o passado. E aqui vai uma pergunta direta para você, que está assistindo. Você acha que essa lista é apenas mito? Ou acredita que pode haver um fundo de verdade, ainda que distorcido pelo tempo? Essa dúvida é parte essencial da experiência. Ela nos conecta diretamente com os sumérios, porque eles também lidavam com perguntas sobre origem e destino. Nada disso é simples. Esses 8 reis formam a primeira tentativa registrada de organizar o passado em uma narrativa. Eles são a ponte entre mito e história, entre o humano e o divino, e por isso exercem tanta influência até hoje. É como se a própria humanidade estivesse tentando contar sua história desde o início, mesmo sem saber exatamente como tudo começou. E isso, por si só, já é fascinante. O mais curioso é que, mesmo com toda essa aura mítica, os sumérios tinham um profundo senso de ordem. Eles não escreviam essas listas como quem inventa histórias aleatórias. Havia lógica, havia estrutura, havia intenção. É como se estivessem dizendo: isto é importante demais para ser esquecido. E, convenhamos, conseguiram manter esse texto por milhares de anos. A presença desses reis indica que os sumérios não queriam apenas registrar nomes. Queriam registrar eras. Queriam mostrar que antes das grandes cidades havia um tempo diferente, um tempo em que o mundo funcionava com outras regras. E ao escrever isso, deixaram um legado que atravessa gerações. Um legado que chega até você agora, enquanto ouve essa história. Quando pensamos nesses 8 reis, percebemos que eles representam algo muito maior do que simples governantes. Eles representam o primeiro esforço da humanidade de olhar para trás e tentar entender de onde veio. Essa busca por origem é algo que continua até hoje. Nós ainda fazemos as mesmas perguntas. A diferença é que agora usamos laboratórios em vez de tabuletas de argila. E talvez seja por isso que essa parte da lista fascina tanto. Ela toca em algo que todos nós sentimos em algum momento, a curiosidade sobre o começo de tudo. É como olhar para o céu à noite e se perguntar o que veio antes. Os sumérios fizeram a mesma coisa, mas deixaram tudo registrado em argila. E agora cabe a nós interpretar. Ao final desse bloco, fica a impressão de que esses reis não são apenas personagens. São símbolos. São marcas deixadas em um tempo que se perdeu. E, de alguma forma, ainda falam conosco, ainda despertam perguntas, ainda causam espanto. E se uma história tão antiga ainda mexe com a gente, talvez ela esteja tentando nos dizer algo que ainda não compreendemos totalmente. E esse é o ponto onde a história começa a se transformar em mistério profundo. Por quê? Simbolismo ou não, essa lista deixa uma enorme lacuna no nosso entendimento. Uma lacuna que deixa aberta a possibilidade de que o passado seja muito mais vasto do que imaginamos. E talvez, só talvez, esses reis estejam apontando para um tempo anterior ao nosso. Um tempo que desafia tudo o que pensamos sobre a origem da humanidade. Para os sumérios, o tempo antes do grande dilúvio não era apenas uma fase antiga. Era um período completamente diferente da realidade que conhecemos hoje. Eles acreditavam que os dias eram mais longos, que os ciclos da vida tinham outro ritmo e que o próprio mundo funcionava de um jeito quase mágico. Para eles, essa era anterior ao desastre e parecia ter uma vibração divina. Um momento em que o impossível parecia normal. Nessa visão antiga, os deuses caminhavam entre os homens. Não eram figuras distantes, presas em templos ou histórias. Eles estavam presentes, aparecendo em cidades, florestas e templos como seres que podiam conversar, ensinar e até escolher governantes. Isso moldava todo o entendimento dos sumérios sobre autoridade e poder, e fazia aquele passado parecer mais brilhante e mais profundo. Um tempo em que o céu e a terra quase se tocavam. A vida era longa, pelo menos na forma como eles a representavam. Não porque seus corpos duravam eternidades, mas porque acreditavam que os primeiros líderes tinham uma essência mais próxima dos deuses. Isso explicava as vidas gigantescas e os reinados quase infinitos. Eles não estavam descrevendo humanos comuns. Estavam descrevendo seres que viviam entre 2 mundos. Essa mistura dava ao passado um ar de grandeza. Para os sumérios, a realeza literalmente descia do céu. Isso não era apenas uma metáfora poética. Era uma declaração clara de que poder vinha de um plano superior.
Quando os sacerdotes escreviam que um rei governava por 30.000 anos, não estavam tentando enganar ninguém. Estavam afirmando que aquele rei não era deste mundo. Era uma forma elegante de dizer que a autoridade vinha dos deuses. Esse detalhe é crucial porque explica por que os números da lista real suméria são tão gigantescos. Eles não estavam contando anos humanos. Estavam contando o peso simbólico de um reinado. E quanto maior o número, mais divina era a figura. É como se o tempo fosse apenas uma ferramenta para medir glória, não dias. Essa interpretação transforma toda a narrativa em algo muito mais profundo do que parece. Mas aí surge o segundo mistério que deixa os estudiosos intrigados até hoje: a matemática por trás desses números. Diferente de mitos soltos, cheios de exageros aleatórios, a lista real suméria segue padrões exatos. Nada ali é colocado por impulso. Os números são organizados de maneira tão precisa que até os especialistas modernos ficam admirados. É como se a própria lista seguisse regras secretas. Os números gigantescos seguem um sistema matemático perfeito. E isso não é exagero. Cada reinado é calculado usando o sistema sexagesimal, que usa a base 60. Esse sistema permitia aos sumérios criar calendários detalhados, observar as estrelas e até calcular movimentos celestes. Não era um sistema simples. Era avançado, elegante e extremamente funcional. Um orgulho da civilização. Dentro desse sistema, aparecem 3 unidades importantes. A primeira é o SAR, equivalente a 3.600. Já o NER representa 600. E o SUS representa 60. São números que parecem estranhos hoje, mas para os sumérios eram tão naturais quanto um calendário para nós. E a forma como eles organizaram esses valores mostra que havia intenção. Uma intenção matemática. Isso significa que os reinados gigantescos não eram aleatórios. Eles foram calculados com precisão quase científica. Os sacerdotes que escreveram aquelas tabuletas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não estavam chutando números. Não estavam inventando datas ao acaso. Estavam seguindo um sistema, uma ordem, uma lógica que fazia sentido dentro da visão de mundo deles. Isso muda tudo. Agora imagine a cena. Você está ouvindo uma história mitológica. De repente, alguém começa a organizar tudo com cálculos, sequências e estruturas matemáticas que parecem planejadas. Isso não soa como mito. Isso soa como alguém tentando preservar algo importante. E essa é a grande questão. Se era só imaginação, por que tanta precisão? É isso que realmente inquieta. Os sumérios queriam que esses números fossem levados a sério. Eles queriam que as pessoas entendessem que esses reinados não eram simples histórias. Eram parte da identidade cultural deles. Eram a fundação da realeza e do mundo organizado. Por isso, cada número era uma afirmação poderosa. Era como se dissessem: este passado importa. Ele molda quem somos. Pense comigo por um instante. Se você fosse inventar um mito, usaria números tão calculados? Com certeza não. A menos que quisesse passar uma mensagem profundamente simbólica. E é exatamente isso que os sumérios parecem ter feito. Eles usaram matemática como linguagem, transformaram o mito em código e deixaram esse código para gerações futuras decifrarem. Alguns estudiosos afirmam que os números enormes representam ciclos da natureza, não reinados individuais, como grandes eras, ligadas às estações cósmicas ou períodos de mudanças profundas. Isso é uma interpretação plausível, mas mesmo assim, não explica totalmente a precisão numérica. Se é simbolismo, por que a matemática é tão sofisticada? A pergunta continua ecoando. E aqui entra um toque de humor. Imagine um escriba sumério tentando explicar isso a alguém no mundo atual. Ele diria: sim, eu sei que 30.000 anos soa estranho, mas juro que faz sentido. E você olhando de volta, tentando não parecer confuso. O contraste entre nossas lógicas é divertido, mas mostra como a mente humana evoluiu. E também como nem tudo pode ser interpretado com a lógica moderna. Mas existe uma ideia ainda mais intrigante. Talvez esses números não fossem exageros. Talvez fossem tentativas de registrar tradições orais muito antigas. Tradições que vieram de épocas em que o calendário ainda nem existia. E, por isso, quando finalmente foram escritos, os números ficaram enormes. Uma forma de representar algo impossível de medir.
algo vivido por gerações e gerações. Agora quero perguntar diretamente a você. Você acha que esses números escondem algum segredo, algum eco distante de um passado esquecido? Ou acredita que tudo isso é apenas poesia matemática? Sua opinião importa, porque interpretar a lista real suméria é, de certo modo, uma conversa entre passado e presente. E você faz parte dessa conversa agora. Isso muda tudo. Os sumérios não escreviam nada por acaso. Cada tabuleta tinha um propósito, e cada registro sobre realeza mostrava como eles entendiam o poder. Para eles, governar não era apenas administrar cidades. Era ser um representante dos deuses na terra. E, por isso, era natural que esses reis tivessem reinados simbolicamente gigantescos. Era uma forma de honrar o divino. Esse simbolismo também reforçava a ideia de que o mundo antes do dilúvio tinha outra natureza. Era um mundo onde os limites não eram os mesmos, onde reis viviam tanto quanto eras inteiras, onde a presença divina era tangível. Por isso, ao registrar aqueles números, os sumérios estavam desenhando um mapa espiritual do passado. Um mapa que atravessou toda a história. A grande questão é, por que preservar esse passado? Por que insistir em descrevê-lo com números tão exatos? Talvez porque, na mente deles, esse passado servia como modelo. Um modelo de ordem, justiça e autoridade. Algo que moldava o presente. Algo que os líderes posteriores deveriam imitar. Essa ideia faz sentido dentro de uma cultura tão focada na tradição. Mas quando olhamos para isso com olhos modernos, sentimos algo diferente. Sentimos um mistério. Sentimos que há mais ali do que conseguimos entender. É como se o texto carregasse uma lembrança vaga de algo que existiu há muito tempo. Uma lembrança de um mundo antediluviano, marcado por grandeza e tragédia. E essa lembrança atravessou milênios para chegar até nós. E é aqui que o enigma cresce ainda mais. Porque não estamos falando de povos ingênuos. Eles criaram a escrita, a matemática e sistemas administrativos complexos. Eram observadores atentos do céu. Sabiam medir o tempo, calcular movimentos celestes, registrar detalhes com precisão. Pessoas assim não jogariam com números por puro capricho. Tudo isso nos leva a uma última pergunta que ecoa até hoje. Se era apenas mito, por que os sumérios fizeram tanto esforço para criar uma estrutura matemática perfeita? Por que organizaram reinados gigantescos com tanta lógica? Qual era o objetivo real? Eles queriam passar uma mensagem? Queriam preservar uma memória? Ou simplesmente estavam contando histórias grandiosas? A resposta ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara. A lista real suméria não foi escrita para ser ignorada. Ela foi escrita para sobreviver ao tempo, para atravessar eras, para instigar curiosidade, para fazer pessoas como você, milhares de anos depois, se perguntarem o que realmente existiu antes do dilúvio. E essa é a verdadeira força desse texto. Na lista real suméria, a narrativa para abruptamente. Então o dilúvio varreu tudo. E aí, um detalhe fascinante. Depois do dilúvio, os reinados diminuem drasticamente. De milhares de anos, caem para 900, depois 400, depois 100, e assim por diante. É como se houvesse duas humanidades. A humanidade antes do dilúvio, longa, divina, quase mortal. A humanidade depois do dilúvio, mortal, falha, limitada. Essa mesma separação existe na Bíblia. Matusalém, 969 anos. Noé, 950 anos. Depois, as idades caem até o padrão humano atual. Coincidência? Ou será que ambas as tradições estão registrando a mesma memória cultural? Mas vem algo ainda mais intrigante. O último rei antes do dilúvio na lista suméria é o Baratutu, pai de Zisudra, o Noé sumério. Isso significa que o texto sumério registra a mesma tradição base da história do dilúvio, mas muito antes da escrita hebraica existir. Coincidência? Influência cultural? Ou memória compartilhada de um evento muito antigo? A memória de um passado tão antigo, tão distante, tão profundo, que um simples humano não conseguiria compreender. Talvez os reis sumérios não tenham escondido 241 mil anos. Talvez eles estivessem tentando preservar um passado que eles mesmos não entendiam, mas que sabiam ser importante demais para desaparecer. E então vem a última pergunta. A pergunta que você,
que chegou até aqui, precisa responder. E se os sumérios não estivessem inventando nada? E se 240 mil anos fossem apenas a forma deles de registrar algo que existiu muito antes da nossa civilização? Algo que nós ainda não conseguimos decifrar. E agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você acha que os sumérios estavam exagerando ou guardavam lembranças de um passado esquecido?